O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, edição em que vamos falar sobre a quinta rodada do campeonato alemão, campeonato que tem novo e surpreendente líder. Estamos falando do Freiburg, que venceu nessa rodada, embalou um bom início de campeonato e, quem diria, está na primeira colocação da Bundesliga, deixando para trás várias equipes com um orçamento bem maior e mostrando mais uma vez o bom trabalho do Christian Streich, evidenciando mais uma vez o bom trabalho desse treinador lá no comando do Freiburg. Bom, e para me ajudar a resumir o que de melhor aconteceu ao longo dos últimos dias no futebol alemão, como de costume, eu tenho ao meu lado virtualmente outros dois integrantes do Chucrute FC. Hoje estou com Vinícius Dutra e Guilherme Monteiro. Primeiramente, duas boas-vindas para o Vinícius. Tudo bem por aí, Vini? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Chucrute. Fala, Guilherme. Olá a todos. Estamos aí para mais uma rodada bem interessante, né? Para a gente poder debater, e vai ser um prazer estar discutindo aqui futebol com vocês. Maravilha. Quem também está com a gente é o meu xará Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo. Opa, olá ouvintes, olá Vinícius, olá xará. Vamos discutir um pouquinho dessa rodada, que enfim eu consegui acompanhar o campeonato da forma decente, que está difícil essa temporada. Mas realmente, né, a gente teve algumas coisas interessantes, né? A vitória do Hertha, a primeira vitória do Hertha Berlim, enfim, o Dortmund parece mais consolidado, então tem coisas legais para a gente discutir e debater no longo do programa. Sem dúvidas, sem dúvidas. E antes da gente começar o nosso debate, eu quero deixar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que nos acompanha. Se você está conhecendo agora o nosso trabalho, se você está começando agora a acompanhar o Chucrute FC, saiba que a gente disponibiliza os nossos episódios nas principais plataformas de áudio, também disponibilizamos no YouTube. Agradecer também aos nossos parceiros do Fußball BR e do Alemanha FC, que também fazem uma excelente cobertura do futebol alemão. E vamos lá começar o nosso debate, começar a nossa conversa sobre essa rodada, começando pelo líder, que venceu mais uma vez fora de casa e venceu o Bayer Leverkusen, um adversário de grande potencial, com grandes jogadores. E se por um lado a gente tem um Freiburg surpreendendo positivamente, a gente tem um Bayer Leverkusen surpreendendo negativamente. O Bayer Leverkusen até jogou melhor durante a primeira etapa, Vinícius, foi para o intervalo com uma vantagem de 1-0, e olha, tudo parecia estar indo no caminho certo, porque o jogo estava no controle, havia uma vantagem no placar, aí com 6 minutos do segundo tempo, o placar virou, o Freiburg fez valer a sua força nas bolas paradas e conseguiu sair com essa vitória por 3-2, jogando lá em Leverkusen. O placar foi aberto pelo próprio Bayer Leverkusen, fez um gol com o Demirbay. O Freiburg virou no início da segunda etapa com gols do Matthias Ginter e do Gregoritsch. Patrick Schick fez o primeiro dele nessa temporada, empatou para o Bayer Leverkusen, e o Ritsu Doan, em outra bola parada, marcou o terceiro gol, o gol da vitória do Freiburg, Vini. O que você me destaca dessa partida? Você pontuou muito bem. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito marcado pelos bons 45 minutos do Leverkusen, que adotou uma postura bem reativa, né? Entregou a posse da bola para o Freiburg, que nesse período, né, de primeiro tempo terminou com 60% de posse de bola e apenas uma finalização, né? Então desnaturalizou bastante o Freiburg nesse cenário, né? Tendo que propor o jogo, que algo que o Freiburg não está muito acostumado a fazer, né? Não está muito acostumado, e foi uma proposta
muito clara, né, do Leverkusen, porque de fato eles ficavam recuados lá atrás, né, defendendo ali numa altura média baixa, ou seja, nem buscavam pressionar para não ceder espaços, né, para essa equipe do Freiburg poder correr, e que eu vou acabar comentando um pouco em relação ao segundo tempo, justamente porque desse plano tão rígido no primeiro tempo, né, justamente com esse medo, né, de ter as suas costas ali exploradas, e nesse período o Leverkusen ele foi muito perigoso, né? O plano era muito direto, o time começou com um 5-3-2 e com uma dupla, né, de ataque que é perigosa nesse campo aberto, que é Patrick Schick e o Diaby, e a equipe do Leverkusen teve chances, fez o 1-0 mais cedo, colocou o Freiburg realmente numa situação em que ele não ameaçava de jeito nenhum, não chegava próximo do gol, não tinha nem inclusive chances de bola parada, né? E aí o Freiburg pro segundo tempo já começa a mudar, que é quando sai do sistema com 3 zagueiros, né? E aí vai para um 4-2-3-1 com o Ritsu Duan sendo ali o ponta pela direita, né? Mas aparecendo muito por dentro, e junto ali com o Young e com o Grifo, né? E também o Gregoritsch, né? No segundo tempo. E esses jogadores ficam muito próximos, muito atrás ali das costas dos meias do Leverkusen, começa a explorar isso, porque no primeiro tempo a equipe do Freiburg estava fazendo muito aquele U, né, e não acabava avançando muito, né, justamente porque faltavam uma capacidade mesmo de passe um pouco, né, que pudesse romper as linhas, e com isso, né, junto com essas mudanças que eu falei, entrou também o Eggestein, né, que também melhorou um pouco nessa questão do passe, né? Inclusive o primeiro gol, o segundo gol, né? O gol da virada, ele nasce, obviamente, de uma falha do Tapsoba, mas a partir ali de um jogador que foi encontrado atrás das costas do Endrich, né? E isso faltou muito para o Freiburg no primeiro tempo, e acho que as mudanças, né, foram muito importantes. Eu acho que esse foi um jogo de mudanças, né? Primeiro por parte do Freiburg, né, que viu que não teria como empatar do jeito que estava com a formação inicial, e aí o time faz essas mudanças. Ritsu Duan entra muito bem no jogo, sendo um cara que também se aproximou muito com o Young, né, e que é um jogador que necessita de um outro jogador para poder combinar por perto, e eles dois juntos complementam também o Gregoritsch, que é um cara que é perigoso sendo lançado, né. Então, a partir da virada, né, o time foi superior. Aí o Leverkusen é quem muda, né? Faz as mudanças, as alterações, e sai também do sistema com 3 zagueiros quando entra ali o Hudson Odoi, que entrou bem também, teve um impacto inicial muito bom no jogo, né? Deu assistência pro gol do Schick, que foi o 2-2. Só que aí numa outra bola parada, né? Uma fragilidade defensiva novamente muito evidente, né? Do Leverkusen nessa temporada, nesse início de temporada, o time do Freiburg esteve novamente à frente, aí sim com o gol do Ritsu Duan. E aí, então, o jogo meio que não mudou mais de panorama, né? Sempre com o Freiburg sendo o time mais dominante em termos de ocasiões, e também até mesmo de não sofrer o próximo gol. Então foi um jogo bem interessante. Eu acho que esse é um início de temporada bem preocupante para o Leverkusen, como eu disse, em termos de desempenho defensivo, e eu acho que isso explica também a postura do time no primeiro tempo, né, de tentar não se expor muito, de tentar desnaturalizar ao máximo o seu adversário, só que, né, 2 falhas defensivas foram muito evidentes, né, principalmente no 1-1, no 1-1, né, no primeiro gol de escanteio, né, do Matthias Ginter, e depois o 2-1, que foi uma falha bem direta, né, do Tapsoba, e aí mais tarde o terceiro gol também em escanteio, assim, não teve muita resistência, né, nos 3 gols. Isso é o que deixa bem preocupante num time que não está conseguindo gerar jogo também. Então é um início de temporada bem preocupante para a equipe do Leverkusen. Bem preocupante, principalmente considerando as expectativas que a gente tinha para esse time
de modo geral, a gente esperava que fosse uma equipe que brigasse lá na parte de cima da tabela. Acho que ainda é uma equipe que vai retomar esse lugar, que vai retomar essa posição de mais destaque no campeonato alemão, mas está deixando muitos pontos pelo caminho e a situação vai ficando cada vez mais complicada. É uma equipe que em muitos jogos tem conseguido criar, tem falhado na conversão dessas oportunidades, mas pelo menos o Patrick Schick fez o seu primeiro gol nessa campanha do campeonato alemão. Ele que estava em branco até agora no campeonato, finalmente conseguiu desencantar. E agora com a chegada do Hudson-Odoi, que chegou em Leverkusen ali nos momentos finais da janela de transferências, vamos ver se o Gerardo Zewani consegue dar um impulso maior para esse time, consegue dar um gás maior. Segunda vez na história que o Freiburg fecha uma rodada da Bundesliga na liderança. Primeiro aconteceu lá na rodada de abertura da temporada 2000-2001. Agora é só a quinta rodada também, não tem muito campeonato, tem muito campeonato pela frente, mas já é um indicativo, um ótimo indicativo de como é bom esse começo de temporada da equipe do Christian Streich e muito impulsionado pelos gols de bola parada. Olhando uns dados da Kicker hoje, eu vi que eles colocaram que o Freiburg, na temporada passada, marcou 43% dos seus gols a partir de bolas paradas. Um número impressionante, já foi a melhor marca da Bundesliga na temporada passada. Nessa temporada, nessa edição do Campeonato Alemão, essa porcentagem já chega a 60%. 10 gols marcados pelo Freiburg, segundo a Kicker, 6 deles tiveram origem em bolas paradas. Xará, já não é nem novidade o Freiburg ter essa força nas bolas paradas, é uma equipe que já investe e consegue ganhar muito a partir disso e vai somando mais bons resultados nesse começo de campeonato alemão graças a essa arma. Sim, sim, e o Freiburg também, obviamente, isso também se explica muito pela condição técnica e características dos seus próprios jogadores, né? O Freiburg é uma equipe que tem certos jogadores com bastante estatura. O Gregoritsch tem 1,93 m, o Mats Ginter também não é um zagueiro tão baixo. E você tem a qualidade dos cobradores. O Ginter é um bom cobrador, o Schmidt, apesar de não estar jogando, ele até saiu do clube, acho até. Também é um bom cobrador, obviamente o Vitinho do Grifo. Então, as características dos jogadores e a batida, até mesmo a forma da batida influencia bastante nesse desempenho. O Nils Petersen no banco também é um excelente cabeceador. Então, isso também é uma forma que dá para explicar esse dado. E também, só complementando a tua informação, atualmente na Liga, só o Gladbach e o Mainz tem maior porcentagem de expected goals nesse tipo de jogada na Liga na temporada. Então, o Leverkusen ainda não enfrentou, só enfrentou um dos três primeiros, na verdade dois, né, com o Freiburg agora. Então, o Gladbach ainda pode ser uma ameaça para o Leverkusen nas bolas aéreas, nas bolas paradas no geral. É uma força muito grande do time do Freiburg. Como o Vinícius falou, no primeiro tempo o Freiburg não conseguiu produzir muito, só teve uma finalização que nem foi no alvo. Na segunda etapa, as bolas paradas vieram ao resgate para ajudar o time do Christian Streich a sair com a vitória lá de Leverkusen. Freiburg, que vem tendo sucesso jogando longe dos seus domínios, agora vai ter uma pequena sequência de jogos em casa. Vai ter o jogo pela Liga Europa, agora no meio da semana contra o Karabakh, e no final de semana joga contra o Borussia Mönchengladbach, os dois jogos lá no Europa Park Stadium. O Hudson-Odoi, como a gente falou, já entrou em campo no segundo tempo e com 5 minutos de atuação já deu a primeira assistência dele pelo Bayer Leverkusen. Vamos ver como que esse atacante inglês se desenvolve nas mãos do Oliver Glasner. O time está precisando de uma ajuda nesse momento, principalmente enquanto espera a recuperação do Florian Wirtz, que segue afastado no departamento médico. Bom, saímos do líder da Bundesliga para falar de um duelo de duas equipes que atualmente estão no G4 do campeonato alemão. Union Berlin e Bayern de Munique empataram em 1-1, jogando lá na capital da Alemanha. O duelo dos dois únicos times que seguem invictos no campeonato, não ocupam a liderança, mas seguem invictos, ambos com 3 vitórias e 2 empates. Nesse sábado, nesse final de semana,
Geraldo Becker abriu o placar para o Union Berlin, grande começo de temporada do Geraldão, e Joshua Kimmich empatou o placar para o Bayern de Munique minutos depois. Os 2 gols aconteceram no primeiro tempo. E Vinícius, mais uma vez o Bayern batendo contra a parede e tendo dificuldades para superar o muro formado pelo adversário. Dessa vez eu diria que o Union Berlin se defendeu um pouco melhor do que o Borussia Mönchengladbach fez na semana passada. O Ronald não precisou ser tão herói quanto o Sommer foi uma rodada atrás. Ainda assim, o goleirão do Union Berlin precisou trabalhar bem para segurar esse empate. Exatamente, e tanto que a quantidade de finalizações bloqueadas no primeiro tempo, ela explica um pouco isso, né? Como que o Union Berlin conseguiu colocar tantos jogadores, né, à frente da bola, que ficou inclusive difícil para o Bayern ameaçar ou ter chances de fato assim muito claras, né, de gols on target, né? Tanto que foram só 2 chutes on target, um deles o gol no primeiro tempo e 5 finalizações bloqueadas, né? Que é o que eu quero chegar, porque a equipe do Union Berlin dessa vez ali utilizou um 5-4-1, né? De fato um ferrolho, né? Um time muito sólido defensivamente. Já é um time sólido quando joga no seu sistema habitual, né? O 5-3-2, mas dessa vez colocando mais um jogador dali na linha, o Geraldo Becker jogando aberto pelo lado esquerdo, justamente para poder proteger bem as pontas, oferecer ajudas. E a equipe de Union Berlin no primeiro tempo foi muito bem defensivamente contra um Bayern que não conseguiu ameaçar e não conseguiu ser tão criativo, né? Mas não conseguiu ser tão criativo, muito mais por próprios méritos do Union Berlin, que eu acho que fez uma grande atuação defensiva e que para eles, infelizmente, só ficaram na frente do placar por 3 minutos, né? Porque logo depois, na sequência, o Bayern conseguiu empatar num lance de bola parada, era um rebote, na verdade, de bola parada, com o Kimmich, num lance que eu até gosto de exemplificar por quantas pernas aquela bola passou, né? Porque eu acho que de fato o Union Berlin estava colocando muita gente na frente da bola e eu acho que se provavelmente o Union Berlin conseguisse manter a vantagem por mais tempo, né, por uns 15 minutos, ia começar a gerar uma dúvida, uma ansiedade no Bayern, e aí poderia aumentar as chances do Union levar os 3 pontos no jogo, porque a atuação nos primeiros 45 minutos foi de fato muito boa. E aí vem no segundo tempo, inclusive, se vocês quiserem, dá para até citar uma questão tática interessante de como o Bayern jogou no primeiro tempo. No primeiro tempo, né? O Bayern jogou com um desenho muito, muito curioso, porque talvez quem conheça um pouco de futebol mexicano, ou até mesmo quem lembra muito da passagem do Guardiola no Bayern, vai lembrar que teve jogos que o Guardiola ficava invertendo os laterais com os pontas, né? No caso, as alturas deles. Então, nesse jogo de sábado, a gente viu o Pavard jogando por dentro no primeiro tempo, como lateral direito mesmo, jogando por dentro, o Coman por fora. E aí na esquerda era o contrário, era o lateral jogando por fora e o ponta por dentro, né? Junto com o Musiala ali e o Kimmich na base e o Sabitzer muitas vezes também entrando no espaço de onde era o lateral na saída de bola. E isso é uma coisa que o Guardiola utilizou muito no Bayern, e um treinador da seleção mexicana, o Ricardo Lavolpe, utilizou muito no América também. Então, são conceitos antigos, né, muito utilizados no início da década passada, no final da década retrasada, que o Nagelsmann utilizou. E achei muito interessante isso, a tentativa deles no primeiro tempo, né? Como que o Bayern tem sido um time diferente de se ver jogar taticamente jogo após jogo, né? Obviamente que o 4-2-2-2 tem sido muito repetido, mas as posturas, né, do Bayern em campo têm sido distintas, né? E tem sido até divertido para quem gosta de observar esse tipo de coisa. E aí no segundo tempo, o Nagelsmann, para mim, ele foi bem em alguns pontos, porque ele viu que não estava dando certo o desenho inicial, e aí ele já partiu para a dinâmica muito similar à da temporada passada, né? Que é ter 3 jogadores em saída de bola, um à frente desses 3, e ter
3 jogadores por dentro, junto com os 2 alas, né, abertos, e mais à frente o atacante. E isso fez o Bayern funcionar um pouco melhor, justamente ali nos primeiros 20 minutos, né, até as alterações que o Urs Fischer faz, né, nos primeiros 20 minutos, e aí o Geraldo Becker sai brabo, né, sai reclamando e tal, mas foi uma alteração que deu muito resultado, porque a partir dos 20 minutos do segundo tempo, o Union Berlin conseguiu retomar digamos assim, o controle defensivo por boa parte da segunda etapa, né? Por mais que o Bayern tivesse algumas chances claras, mas o que eu quero dizer é que com a mudança que o Bayern fez logo no início do segundo tempo, né, com aquela saída 3, a dinâmica muito parecida com a da temporada passada, o Bayern conseguiu funcionar melhor, conseguiu abrir espaços na defesa do Union Berlin, só que, né, é futebol, é detalhe, e a bola acabou não entrando, né? Curiosamente, quando o Bayern jogava pior no primeiro tempo, conseguiu marcar o seu gol, mas quando jogou um bom período no segundo tempo melhor, não conseguiu marcar, né? De qualquer forma, para mim, acho que foi um jogo em termos táticos e técnicos também de altíssimo nível, justamente por respostas, né? Por propostas, por respostas e novas respostas que um treinador estava dando em campo. E eu acho que foi um resultado até meio justo para duas equipes que, né, o Bayern já estabeleceu o alto nível, mas o Union Berlin, que ano após ano vem se consolidando como o time chato, né, da Bundesliga, né, aquele time pequenininho que é chato, que é muito bem treinado e que, né, talvez dando sorte esse ano, consiga também fazer uma boa campanha na Europa. Mas o jogo foi muito bom e o segundo tempo também do Mané foi interessante, mas no fim prevaleceu a solidez defensiva do Union. O Mané, inclusive, quase nos acréscimos marcou o gol da vitória de cabeça, forçando uma baita defesa do Ronald. O Ronald, que foi um dos responsáveis pelo placar ficar em 1-1. E você até mencionou sobre o Geraldo Becker ter saído um pouco frustrado de campo. Ele saiu ao mesmo tempo do Kevin Behrens, os 2 jogadores mais avançados do Union Berlin. Ali eu tive a sensação que o Urs Fischer queria dar um gás novo para ter um pouco de saída, para conseguir assustar um pouco em eventuais contra-ataques. E o Leveling até consegue fazer isso. O Leveling entrou no lugar do Geraldo Becker. Ele incomoda o Upamecano, consegue roubar uma bola ali no campo de ataque e forçou uma grande defesa do Neuer durante o segundo tempo. Quase o Union Berlin consegue ficar à frente no placar mais uma vez, graças em parte à substituição feita pelo Urs Fischer. Agora, Xará, tá faltando um pouco de eficiência nessas finalizações do Bayern de Munique, não é? A gente vê o Bayern de Munique finalizando, bombardeando o Union Berlin, já bombardeou o Gladbach na rodada passada, e a eficiência que sobrou nos primeiros jogos da temporada, abrindo largas vantagens logo no primeiro tempo contra Leipzig, contra Frankfurt, contra Wolfsburg, agora parece que está um pouquinho em falta. Sim, eu acho que esse foi o primeiro jogo assim que eu diria que o Lewandowski fez um pouco de falta, mas exatamente nesse sentido que você diz, no sentido de decisão. Até contra o Gladbach eu já fiquei com essa leve impressão. Entendi. E faz sentido também. Eu acho que realmente, e eu discutindo isso até com colegas, eu acho que em algum momento o Bayern vai ter que pensar de ter um homem mais de área de novo. Até para talvez trazer um elemento num jogo como esse, de ter um cara mais forte fisicamente, para fazer movimentos que o Bayern até repete hoje, a questão de pegar o atacante atrás das costas da linha, arrastar o defensor rival, abrir espaço para quem vem de trás. Mas eu acredito que no futuro talvez o Bayern vá atrás de um cara melhor, por exemplo, você tem o Choupo-Moting hoje no elenco, que eu acho que o Bayern e o Nagelsmann não pretendem fazer tanto uso dele na temporada. E falando do Union, que eu acho que eu fiquei aqui vocês falando, fiquei com a minha boca seca para falar e louco para falar alguma coisa. O Vinícius falou sobre o sistema deles no primeiro tempo, e eu falo no segundo. O Fischer tentou manter o controle da entrelinha também, mudando um pouco o sistema de jogo. Ele estava jogando, como o Vinícius disse, no 5-4-1. Ele passou para um 4-2-3-1, e durante aquele período de readaptação do time ao sistema, e também um pouco de cansaço que o time dele estava apresentando, porque o Kevin Behrens não estava conseguindo ser um cara para dar esse respiro. A bola batia e voltava, então em algum momento o time já ia apresentando algum desgaste. Então essa falta de, ainda nos primeiros 20 minutos, até uma melhor assimilação do novo sistema, fez com que o Bayern também ganhasse bastante campo. E também eu gostei da atuação do Leveling, que foi exatamente a reposição ao Geraldo Becker,
mas jogou muito mais na função do Kevin Burns, e que realmente incomodou o Upamecano, não apenas nessa chance nos 75 minutos, que foi essa que vocês citaram, mas também de você ganhar um lateral, de você gastar o tempo como era necessário para o jogo do União. E, obviamente, também a bola parada, né? O Trimmel fez um grande jogo nas cobranças de escanteios, ele dá assistência para o gol do Geraldo Becker, então a bola parada do União também, a gente falou do Freiburg bastante nesse aspecto. O Trimmel, para o Geraldo Becker ou para qualquer outro jogador da área do União, também não deixou muito atrás, não. Então, é um elemento muito, muito primordial dentro do jogo da equipe do União, que se fez presente, incomodou, e por pouco, como o Vinícius disse, não chegou e você também, não chegou à vitória. E o União, inclusive, que teve um desfalque de última hora, a dupla Geraldo Becker e Jordan Pifok, ou Jordan Zibacher, como preferirem, tem feito um excelente trabalho, como dupla mesmo, combinando para gols e assistências entre eles. E nesse jogo, o Jordan Pifok acabou sentindo um problema muscular um pouco antes da partida, foi desfalque para o Urs Fischer. Ainda assim, o União conseguiu esse importante resultado, graças também ao Geraldo Becker, que numa cobrança de falta do Christopher Trimmel, como o Xará falou, conseguiu superar o Manuel Neuer. Agora, falando mais um pouquinho sobre Bayern de Munique, impressionante o poder de fogo desse time, mesmo faltando eficiência. O Bayern já disparou como líder em finalizações na Bundesliga. A vantagem para o segundo colocado nesse quesito é de 46 chutes. E essa diferença de 46 chutes é maior do que a diferença do segundo para o 18º do campeonato, que está em 34 chutes. O Bayern está em um patamar muito superior do que todos os outros times da Bundesliga. Impressionante como essa vantagem já ficou grande em 5 rodadas de campeonato, e não tem como a gente não pensar que vai ser ainda mais ampliada ao longo das próximas semanas. Julian Nagelsmann, nesse começo de temporada, vem fazendo o Bayern de Munique produzir bem no ataque. Falta, às vezes, ainda converter um pouco as oportunidades que aparecem. Quem converteu bem as chances que apareceram no seu caminho nesse final de semana foi o Eintracht Frankfurt, que vem de um jogo marcando 4 gols na rodada passada, tinha vencido o Werder Bremen por 4-3 e voltou a fazer 4 gols, dessa vez contra o Leipzig, jogando em casa. Diria que foi a melhor atuação do Eintracht Frankfurt na temporada, e dessa vez contra um time de Champions League, que não vem jogando no nível de um time de Champions League, mas vai disputar a principal competição de clubes da Europa. Vitória importantíssima para o Eintracht Frankfurt, até para dar uma confiança a mais à equipe, que algo que vinha sendo abalado no início do campeonato, algumas derrotas, alguns tropeços inesperados. Dessa vez o Eintracht Frankfurt sai vitorioso, Xará, com boa atuação de Mario Götze, boa atuação do Kolo Muani, novas peças que chegam ao ataque e que vão se adaptando muito bem. O Kamada abriu o placar nesse jogo contra o Leipzig, o Rode fez 2-0, o brasileiro Tuta fez o terceiro e Rafael Santos Borré, o colombiano, fechou a conta. E apesar de não terem marcado nenhum gol, o Götze e o Kolo Muani, para mim, também se destacaram muito nessa partida. Qual que é a sua avaliação desse jogo, Xará, e das equipes como um todo? Olha, o Eintracht Frankfurt foi muito bem marcando, jogando sem bola, me agradou bastante. E também tá legal como eles conseguiram se adaptar rapidamente depois da saída do Kostic, né? O Luca Pellegrini, o Jakic, eu acho que foi uma boa alternativa na ausência do Alma Mitchell, tá trazendo uma consistência para essa lateral direita, né? Que ficou ali num limbo, né? O Alma Mitchell estava tão consolidado como um zagueiro e às vezes até podendo fazer essa posição, e o Jakic tem ido bem. Mas falando no jogo sem bola mais à frente, o time estava muito bem para tirar os passes dos zagueiros do Leipzig, isso foi primordial para forçar o erro e recuperar e acelerar a bola, e acelerar o jogo. O Kolo Muani, o elemento de ligação entre o jogo, para receber de costas, abrir o espaço, atrair o zagueiro, como eu disse, também abrir o espaço, se associar com os jogadores tanto do lado esquerdo, tanto do direito,
Tanto que você vê várias vezes no campo ele estava nesse movimento, nessa troca de posição constante de lado, de corredor. Então, eu acredito que a vitória tem sentido a partir desses fatos. O Leipzig, para mim, ele tinha uma perspectiva até um pouco positiva com o Olmo em campo, né? No início do jogo, se a gente prestar atenção, o Leipzig ainda consegue tirar uma bolinha da pressão e consegue jogar a bola no lado, cruzar para, se não me engano, para o Nkunku e para o Werner para o outro lado, e eles desperdiçam o gol. O Trapp faz uma boa defesa, mas no primeiro tempo parou ali. Então, a ausência do Olmo para ser esse cara, que para mim é o melhor jogador do Leipzig nesse início de temporada, por exatamente isso, por ser o desafogo atrás das costas da pressão do adversário, de trazer a condução, trazer o passe e ligar esse time, puxar esse time de trás para frente, sem ele as dinâmicas, a equipe fica muito previsível, as trocas de bola não são velozes, então o time do Leipzig não ganha dinâmica, não consegue sair de trás e fica numa tentativa, como o Vinícius destacou no Freiburg, que fica aquela circulação às vezes até em nu e que não gera uma posse de bola de fato efetiva. Então esses são pontos a corrigir também por parte do Ami Tedesco. Tem bastante coisa para o Domenico Tedesco conferir nesse time, até porque a pressão para cima dele começa a crescer, os jogadores já começam a precisar sair em defesa do treinador em entrevistas, e isso nunca é um bom sinal. No Leipzig, uma atuação extremamente decepcionante, principalmente se a gente considerar o poderio ofensivo dessa equipe. É um elenco com peças no mínimo promissoras para o ataque, e que no final dos 90 minutos teve só 4 finalizações, nenhuma delas no alvo. Tudo bem que, como o Xará falou, o Dani Olmo precisou sair logo com 11 minutos de jogo, entrou o Emil Forsberg no lugar. Ainda assim, você tem Christopher Nkunku, você tem Timo Werner, você tem ainda no banco de reservas um Szoboszlai e um André Silva. No caso desses dois últimos, jogadores que não conseguiram dar um salto de qualidade que se esperava dentro da equipe do Leipzig. Mas, olha, bem preocupante esse começo de temporada da equipe do Leipzig, Vini. O que você me diz desse começo de trabalho, desse começo de temporada do Leipzig e desse jogo como um todo? Tem sido preocupante, sim. Tem sido um início difícil em termos de respostas também, né, dentro do próprio jogo. A gente viu até que o Domenico Tedesco também foi tentando mudar o desenho ao longo do jogo, né? Primeiro, né, começando ali com o seu sistema de 3 zagueiros e tal, mas logo na sequência, vendo que estava de fato muito superado, né, pela pressão, pela agressividade defensiva do Frankfurt, também foi mudando o seu sistema, né? Tanto que por muito tempo, né, o Henrich a gente viu jogando na posição de origem dele novamente, que é ali como interior, e né, o time foi utilizando ali uma espécie de losango, logo a primeira mudança, né, logo no primeiro tempo. Aí depois no segundo tempo vai para um 4-2-3-1, mas sem a mesma efetividade, né, porque era um time que estava sem conseguir avançar, é algo que o Guilherme citou, e era um time que estava perdendo a bola constantemente, né, e assim, contra um time que transita muito bem, como é o Frankfurt, isso é um perigo muito grande, né? Então, algumas coisas vão ter que ser ajustadas. Eu acho que o Leipzig, né? Foi um time que entrou numa situação muito caótica em campo, e o jogo em si foi caótico. Era um jogo de muito espaço. Não é que era por exemplo, um primeiro tempo de Leverkusen e Freiburg, que era um jogo sem espaço, né? Que era um jogo de um ritmo mais baixo, do Leverkusen defendendo o espaço. Não, era um jogo contra um adversário que morde muito, que algumas vezes vai ceder algum espaço, né? Isso é do jogo. E terminar só com 4 finalizações, sendo uma delas apenas no primeiro tempo, né? Sendo que, inclusive, ela só foi a única finalização porque o árbitro permitiu que o escanteio fosse cobrado, né, além ali do tempo dos 3 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Senão, não seria nenhuma finalização do primeiro tempo, né?
E então isso foi bem preocupante. E agora citando a questão do Leipzig, do Freiburg, o Freiburg não, né? O Frankfurt ele o Frankfurt é curioso porque assim nos últimos anos o Frankfurt tem tido que se reinventar, né? Tanto com Ad Ritter, agora com Oliver Glasner, né? Sempre tendo que encontrar novos meios, novos métodos. Eu lembro que lá atrás, quando saíram peças importantes no Frankfurt, o Ad Ritter teve que sair daquele sistema com 3 zagueiros também. Muitas vezes utilizou um 4-4-2 com os 2 zagueiros, né? O Almamito, o Rê e o Endicá como laterais. Não deu muito certo assim, mas foi o que ele utilizou para ganhar alguns 3, 4 jogos em sequência. E aí, quando chega agora o Oliver Glasner, também, o ano passado, um time muito característico, né, da maneira de jogar, o sistema, desde o sistema, os jogadores, as funções de cada um. Aí o time assim, também vai perdendo algumas peças importantes, como o zagueiro, né, o Hinteregger, que era muito importante para esse sistema. Agora perde também o Kostic, que era o melhor jogador do time. E aí o Frankfurt precisa se reinventando. E uma coisa que é importante para o Oliver Glasner é a rapidez que ele sempre tem, porque também ele demonstrou isso no Wolfsburg, né? A rapidez de mudando o desenho para buscar uma nova solução. E esse tema foi muito interessante, assim, principalmente utilizando no primeiro tempo, né, o Mário Götze como interior esquerdo, né, inclusive não estava muito claro assim, a função dele, mas ele estava jogando como interior esquerdo, ou seja, era um 4-3-3, que o Frankfurt estava da maneira que estava jogando, e funcionou muito bem, porque com bola, nota-se sim, muita liberdade para ele, e também para o Kamada, para o Lindstrom, para o Roda também, para o Rode, exato, para o Kolo Muani, né, que o Kolo Muani, inclusive, para mim foi um dos melhores jogadores da rodada, porque, como o Guilherme citou, só faltou o gol, né? Ele não fez gol, mas ele jogou muito bem. Deu 2 assistências. Deu 2 assistências, mas ele fez tudo, porque assim, ele jogou fora da área, ele se desmarcou para os 2 lados, né? Nas costas dos 2 laterais, dos 2 alas, no caso, do Leipzig. Ele brigou com os zagueiros, ele fez jogadas de efeito, fez jogadas de qualidade, técnica. Assim, foi uma atuação muito completa. Só faltou, de fato, o gol. Né? Ele é muito rápido também em transição, muito forte, e aí, inclusive, dá para destacar também a surpresa, na verdade, a entrada de outro jogador, né, que foi o Dinaé Bimbe, né, que entrou no lugar do Rode, que saiu lesionado, e ele entrou muito bem também, sendo um cara principalmente muito desarme no meio de campo, e sendo até um jogador até um pouco mais técnico na comparação com o Rode, com o Yakic, né? Não, o Yakic jogou no lateral direito nesse caso. Não, sim, mas é que o Yakic também volante de origem. É o interior, né? Então, assim, na comparação com esses caras que o Frankfurt sempre tem no meio campo, de mais de desarme, o Ebambi, ele é um cara que pode ter uma projeção muito grande no Frankfurt, e é curioso a abordagem do Frankfurt no mercado, porque, assim, Kolo Muani, Ebambi, assim, são caras de mercados muito periféricos, assim, sabe? O Lindstrom ano passado também, mas enfim, é interessante ter buscado esses vários jogadores na França, que é uma liga que revela muito jogador bom, né? E tanto que a gente tem até um exemplo de um time, né, que não gasta muito, que só vai buscando jogador na França, que é o próprio Sevilha, né? E eu acho que o Frankfurt está indo para uma vertente muito parecida, de buscar muitos jogadores ali na França e para conseguir formar eles como sei lá, potenciais grandes vendas, né? E eu acho que o Kolo Muani é um atacante também muito diferente do que os atacantes que o Frankfurt teve recentemente. Então são 2 jogadores que mudam bastante assim a dinâmica. E para mim, como eu disse, o Lomani foi um dos melhores atacantes do jogo. O desenho do Frankfurt no primeiro tempo foi muito bom, o 4-3-3, aí no segundo tempo foi para um 4-4-2, 4-2-3-1, com o Götze como 10 e jogando bem, né? Fazia muito tempo, acho que a gente não via o Götze jogando assim, como algo próximo dos tempos de Dortmund, né? Naquela primeira passagem. Acho que nem mesmo no ano passado, quando ele jogou no PSV, eu vi ele jogando tão bem assim. E isso pode ser um indicativo bom, porque eu acho que ele não tinha, assim, eu comentava assim com amigos e tal,
que o Götze nesse time, né, do sistema do ano passado, ele não tinha muito a ver com o sistema do time, né? Mas com esse novo sistema, ele já tem tudo a ver. Tanto que a atuação dele premia muitos jogadores. O Kamada se complementou muito bem com ele. Faltou o Lindelof jogar um pouco melhor. Mas todos ao redor dele jogaram muito bem, né? A pré-assistência que ele dá no primeiro gol é muito bonita, assim. Tipo, é um cara que soube ali, né? Interpretou muito bem que toda a equipe do Leipzig entrou para dentro da área. Ele ficou na entrada da área para dar a pré-assistência, né? Que é algo que às vezes a gente muito esquece, né? A gente fala muito da assistência, mas não fala de quem às vezes deu a pré-assistência. Que às vezes é muito mais difícil. Que às vezes é muito mais difícil, como foi o caso do Götze, que jogou para mim muito bem. E ele também, de certa forma, participa ali dos outros gols, né? Porque ele faz uma finalização que é o do 3-0. Mas, enfim, a atuação dele muito boa nesse novo sistema, sendo um cara que, para de fato, organizar um time que é muito acelerado, né? O Frankfurt é um time caótico, é do caos, ele vai sempre se beneficiar por ter o espaço, e eu acho que o Götze, ele é o cara para dar um pouco de pausa, para dar um pouco mais de inteligência, digamos assim, aos ataques, e nesse novo sistema eu acho que ele encaixa muito e pode funcionar muito bem com o Kamada, que também fez uma grande partida e para mim foi um dos melhores jogadores da rodada. E é muito interessante pro Frankfurt encontrar essas novas alternativas, principalmente agora chegando nessa semana de Champions, né? E então, assim, vamos ver como é que vai ser essa sequência, mas para mim foi muito interessante. O Frankfurt agora vai estrear na Champions League. Também estou muito curioso para saber como outras equipes vão lidar com esse calendário mais cheio, né? A gente já falou de Freiburg, de Union Berlin, esses dois times lá na parte de cima da tabela também vão ter compromissos em competições europeias nessa semana e será um desafio para todo mundo lidar com esse calendário. Falando um pouquinho da equipe do Eintracht Frankfurt especificamente, o Philipp Kostic praticamente forçava esse time a jogar com 3 zagueiros, 2 alas com bastante liberdade para avançar o ataque. Agora com a saída, o Oliver Glasner mesmo, né, o Vinícius citou, na chegada dele ele vinha de um trabalho no Wolfsburg muito forte, trabalhando com linha de 4 defensores. Tentou colocar isso em prática logo na chegada dele ao Eintracht Frankfurt, não deu muito certo, voltou ao esquema com 3 zagueiros, dando liberdade ao Philipp Kostic, e agora que o Sérgio saiu, não que isso seja uma boa notícia, claro que não é, mas permite ao Eintracht Frankfurt, permite ao Oliver Glasner trabalhar de uma maneira diferente, e como o próprio Vinícius analisou, tem dado certo para os homens de ataque, para os homens lá da frente. E dá para traçar um paralelo interessante mesmo da política dessas duas equipes, desses dois clubes no mercado de transferências. A gente até normalmente vê essa franquia Red Bull, as franquias da Red Bull como franquias que gostam de buscar mais jogadores desconhecidos, que ainda não surgiram muito para os holofotes. E nessa comparação é o Frankfurt quem tem tido mais essa característica, como apontou o Vinícius também. Você vê o mercado recente do Leipzig, trouxe o Schlager, trouxe o Timo Werner, pouco mais atrás André Silva, caras já com nome mais consolidados. Enquanto isso, a Eintracht Frankfurt vai onde poucos estão olhando e consegue trazer caras como o Kolo Muani, que estão conseguindo promover um impacto imediato lá em Frankfurt, lá na equipe do Eintracht. Bom, agora passando de Frankfurt para Dortmund, a gente vai falar do jogo que abriu a rodada, a vitória do Borussia Dortmund contra o Hoffenheim, vitória por 1-0, gol marcado pelo capitão Marco Reus. Vitória que poderia ter sido até maior, Xará, do Borussia Dortmund, principalmente pelo primeiro tempo, quando a equipe conseguiu criar, conseguiu ameaçar com frequência a equipe do Hoffenheim. Na segunda etapa, o time deu uma recuada, apostou mais em contra-ataques, e essa postura tem até chamado um pouco a atenção, pelo menos para mim. O Dortmund vem adotando posturas mais conservadoras depois de abrir 1-0. Isso aconteceu nas últimas 3 rodadas. Contra o Werder Bremen deu muito ruim, naquele jogo que aconteceu a virada do Werder Bremen maluca, com 3 gols nos últimos 7 minutos de jogo. Mas nas 2 últimas partidas, o time conseguiu segurar o 1-0, mesmo abrindo mão do controle da posse de bola.
Essa questão, eu acho que não vai nem de questão de ordem do Terzic, eu acho que realmente vai deles mesmo, de questão de concentração. E isso é uma coisa que faz com que o Dortmund, às vezes, tenha vitórias que, na teoria, sejam tranquilas em jogos dolorosos e que flerte muito com a derrota ou com um resultado que não seja a vitória. Então, isso realmente incomoda para quem acompanha, para quem talvez esperasse um jogo mais ativo do Dortmund. E também, nesse caso, tem algo ainda técnico ligado, né? Embora o Modeste seja um cara bom no jogo físico, no jogo de imposição, eu ainda se acertando ainda no Dortmund. Eu acho que isso vai demandar um tempo para ele entender melhor. E, obviamente, também se readaptar à questão dos adversários, que muitos times também estão com alguns sistemas diferentes, enfim. Estão dando abordagens, já estão conseguindo ler melhor os apoios que ele faz, enfim, conseguindo ler melhor o jogo dele em si. Mas, tirando essa parte chata, que pessoalmente é chata falar que o Dortmund está jogando mal, uma coisa que eu falo aqui constantemente, dessa vez eu vou até mudar um pouco o viés do meu comentário, porque nos últimos 2 jogos, particularmente, eu gostei do que vi. O jogo do Hertha Berlim, o Dortmund fez um jogo para mim perfeito também, mas esse ainda foi um primeiro tempo, como você destacou, muito forte, até porque o Dortmund soube induzir muito bem erros da saída de bola do Hoffenheim, o Hoffenheim que geralmente gosta de se armar uma saída 3-2 nessa temporada, com o Breton Reiter, com o Vogt, a Poguma e o Ozan Kabak, usando com o Geiger e o Prömel entre esses como os médios, atrás da primeira pressão. E vez ou outra veio o Baumgartner também baixando e gerando uma opção de passe. E o Dortmund soube muito bem estar próximo, estar compacto, conseguir tirar o passe desses zagueiros e desses meios, e fez com que forçasse muitos erros. O Dortmund conseguia recuperar a bola, mas faltou realmente, no lance da definição, acertar o gol. Né? O Benoit Gittens perdeu uma chance, o Bellingham perdeu outras, enfim. Os laterais, eu acho que assim, o jogo externo do Dortmund, nesse jogo, os 2 laterais têm muito destaque, tanto o Wolf, tanto o Meunier. O Wolf que tem feito uma temporada espetacular, eu não diria outra Quem palavra. diria? Realmente. Aparecendo muito bem por dentro, às vezes por fora, então tá realmente me agradando, sendo uma grata surpresa. Então, dele eu não tenho nada também a criticar, não. O time no primeiro tempo, o comportamento foi bom. E o segundo tempo, com essa questão do desfoque, né? O Hoffenheim teve mais espaço, o Damar, o Rude, por incrível que pareça, também qualificou um pouco mais a saída. O Hoffenheim conseguiu também com o Kaderabek ter um pouco mais de profundidade pelo lado direito, uma coisa que o Hoffenheim é um time meio que as pessoas gostam de chamar de meio torto, que tende a jogar muito pela esquerda pelo fato do Angelino ser um ala extremamente forte no apoio, mas também teve jogo pela direita, tanto que uma boa chance que o Damar, por exemplo, tem saindo desse lado. Então, foi assim, no segundo tempo que o Dortmund flertou com perigo, como eu destaquei no início do comentário, mas que hoje tem pelo menos uma garantia que essas coisas tendem a diminuir pela questão também dos jogadores que têm de reposição, embora o Modeste tenha perdido um gol. Daqui a pouco o ADM vai entrar em forma, você vai ter uma nova opção. Tem o Moukoko também, daqui a pouco também voltando. Então, o Dortmund tá bem servido de banco. E eu acho que nos últimos anos, até agora, com 5 rodadas, a gente sabe que é pouco, tem uma perspectiva mais positiva, pessoalmente, que eu enxergo para competir com o Bayern. Acho que a grande preocupação é que esse banco, Xará, tem sido já exigido muito cedo na temporada. Acho que mais exigido do que o Terzic gostaria. Que a gente já viu perdas de Daru por lesão no ombro, Bino Gittens também por uma lesão no ombro vai desfalcar o Dortmund por algumas semanas. ADM e Malen também já se ausentaram de partidas nessa temporada. E aí sobra para Moukoko, sobra para o próprio Bino Gittens. Imagino que o Terzic não esperava ter que dar tantos minutos para jogadores sub-20, sub-18, se eu não me engano, tão cedo na temporada. Não esperava dar tantos minutos em tão poucas rodadas de Bundesliga.
E é um problema recorrente do Borussia Dortmund essa questão das lesões. O departamento médico raramente tem ficado vazio lá na equipe aurinegra. Vini, o que Só antes de você passar para o Vinícius, manda? só que também vou falar só isso também do jogo. O Brandt também teve uma boa atuação, tirando a parte da soneca recente dos últimos anos que ele teve nos últimos anos. Quando esse cara quer jogar bola, ele joga pra cacete. Pois Então, se associando, trocando bem de posição, você vê que o gol também tem muito peso dele. Enfim, pô, esse cara, se ele tem que ficar com 220 ligado na tomada. Senão, irmão, vai ser uma soneca e vai incomodar muito. Se esse cara estiver concentrado, ele é um grande jogador. O problema é esse. É um jogador que às vezes tem momentos que acaba errando várias jogadas em sequência, acaba não participando bem do jogo, mas é capaz também de tirar da cartola alguns lances geniais, como foi o passe dele pro gol do Marco Reus. Vinícius, o que você viu desse jogo? Qual é a sua avaliação desse Borussia Dortmund 1, Hoffenheim 0? Eu acho que assim, poderia ter. Esse é um jogo que ficou com um sabor pro Dortmund de que poderia ter vencido por mais, né? Principalmente pelo primeiro tempo. O primeiro tempo foi muito bom. É curioso que, assim, de todos os jogos, muitos dos jogos que a gente citou aqui, um dos adversários sempre, sei lá, ficou numa finalização só no primeiro tempo. E eu acho que esse é mais um dos jogos em que um ficou só com uma finalização, que foi o Hoffenheim, né? Foi logo no início do jogo, a finalização, logo aos 2 minutos. Foi a primeira ação do jogo, foi o escanteio, bateu e foi o finalização. Isso aí. Foi exatamente no segundo minuto, até. Porque o escanteio saiu antes do primeiro minuto. E aí a gente imaginou que, né, o Hoffenheim poderia ter um jogo mais competitivo no primeiro tempo, e não foi, né? Porque o Dortmund jogou muito bem. Como o Guilherme citou, soube sair muito bem das pressões, soube induzir muito bem o Hoffenheim. E o lance do gol é a prova disso, né? A prova de como o time foi muito paciente com a bola, como foi muito inteligente também jogando com a bola, né? Esse sistema que é um 4-3-3, né? Com o Reus jogando junto ali de interior, junto com o Bellingham, e que tem sido uma novidade, né? E que tem sido funcionado bem, porque o Reus ele é muito importante para essas dinâmicas do Dortmund. Ele é um cara que, assim, com um toque, ele consegue fazer toda a jogada coletiva funcionar. Então, assim, seja jogando de costas, jogando em transição, jogando em espaço reduzido, ele tem essa influência. Então, ele é o jogador mais importante por conseguir oferecer essa dinâmica, né? Principalmente nesse início de temporada de muitas lesões por parte do Dortmund, que é uma pena, porque, assim, é um time que apostou muito nesse novo time, e, assim, basicamente está tentando jogar com os que já tinham ali, né? Mas, tirando o Modeste, né? Mas, enfim, mas, assim, acho que o Reus tem jogado muito, e voltando ali na questão da inteligência com a bola, o primeiro gol ele exemplifica isso, né? Porque é um Dortmund que lá no início, né? Ele gira o jogo, né? Ele faz uma inversão, ativa o lado contrário, na sequência ali o Reus participa do lance, inicia, o Bino Gittens acelera, e aí na frente faz o cruzamento, e aí logo na área ali o Reus está de novo na área para poder finalizar. E eu acho que isso exemplifica muito, assim, a presença dele dentro do sistema, sabe? Ele é um cara que inicia, mas também finaliza, né? E eu acho que, assim, o time perdeu chances de ter feito o segundo e o terceiro gol ainda no primeiro tempo. E, assim, por mais que vocês citassem, assim, vocês acabaram citando que no segundo tempo o time acabou relaxando um pouco, acabou recuando um pouco mais. Eu acho que, assim, é verdade, sim. O Hoffenheim jogou um pouco melhor, né, no segundo tempo, criou as ocasiões, teve ali 5 finalizações no segundo tempo, mas essas 5 finalizações foram todas até os 15 minutos, né? E exatamente aos seus 15 minutos, porque a última finalização foi aos 60 minutos do Hoffenheim, e depois não finalizou mais.
né? Nem naquele, teoricamente, período de abafa que também não existiu, mas, enfim, foi um momento que o time ali tentou algumas bolas longas e tal. Então, no fim, acabou sendo um jogo de tranquilo pro Dortmund, porque o Hoffenheim, para mim, com o Breitenreiter, ele é muito pobre em alguns sentidos, né? E eu acho que no segundo tempo ele ficou bem evidente, por mais que o time tivesse feito as alterações, por mais que entrou ali Damar, Dabur, que o Kramaric jogou como meia mais recuado, não funcionou, o time foi muito pouco criativo e assim, gerou algumas aproximações de gol nos primeiros 15 minutos. Mas depois daquilo, do segundo tempo, né? Mas depois daquilo, não mais, e no fim fica muito a sensação de que o Dortmund perdeu muitas ocasiões para ter feito mais gols, né? E aí, claro, né, se a gente olha para a Champions League, principalmente para um grupo em que caiu o Dortmund, fica aquela sensação, aquele alerta de que temos que ser mais incisivos dentro da área, né? Principalmente dentro da nossa própria área. E ainda existe a questão de como é que vai ser encaixado o Sully nesse time, né? Porque ele pode ser lateral, ele pode ser zagueiro, ele pode, enfim, funcionar como num sistema híbrido de lateral e zagueiro. E o time pode ter três zagueiros, né? Três peças, na verdade, muito boas em saída de bola, que é Sully, Hummels e Schlotterbeck. Né? Então, é um time que tem essa perspectiva, né? Principalmente esperando, né, o retorno dos jogadores lesionados. E o Jude Bellingham também jogou muito bem, né? Não acabei não citando, mas jogou muito bem tecnicamente no primeiro tempo, escapando muito bem nas pressões, também sendo esse complemento de ataque que ele é muitas vezes. E, enfim, acho que foi uma atuação boa e eu acho que o ponto baixo é não ter feito o segundo gol, né? Porque eu acho que foi um time que criou para isso e para ter uma vantagem mais larga ali no placar. O próprio André Breitenreiter reclamou bastante da sua equipe depois do jogo, falando que eles foram muito passivos na marcação, que assistiram muito o Dortmund trocar passes, e foi mais ou menos isso que aconteceu mesmo. O Hoffenheim acabou se mostrando um pouco confortável em entregar a bola para o Borussia Dortmund no primeiro tempo e ficar mais recuado, acabou sofrendo o gol, poderia ter sofrido o segundo e só conseguiu reagir na segunda etapa, quando mesmo assim não fez o Gregor Kobel trabalhar muito. O Kobel, em outras partidas dessa Bundesliga mesmo, já tinha trabalhado bem mais. O Hoffenheim vinha de 3 vitórias consecutivas, estava inclusive empatado com o Borussia Dortmund na tabela de classificação, agora fica um pouco para trás, caiu para a 7ª colocação o Hoffenheim. Passando agora para os outros jogos que a gente teve nessa rodada, a gente teve no sábado uma vitória do Colônia por 4-2 contra a equipe do Wolfsburg. Colônia marcou gols com Ljubicic, com Adam Jan, com Florian Kainz e também teve um gol contra do brasileiro Paulo Otávio. Lucas Mecha foi quem balançou as redes para o Wolfsburg. Ele fez os 2 gols do Wolfsburg nessa partida. Wolfsburg também com um começo de temporada bem preocupante, assim como a gente já falou de Leverkusen, de Leipzig, que são 3 equipes aí com investimento grande que não vem demonstrando atuações à altura desse investimento. Também nós tivemos nessa rodada a derrota do Bochum contra o Werder Bremen, para variar, marcando gols no final da partida. Niklas Füllkrug foi para as redes, fez 2 gols para a equipe do Werder Bremen. O Bochum até teve seus bons momentos na partida, teve 2 gols anulados, mas segue na lanterna do campeonato. É a única equipe que ainda não pontuou nessa Bundesliga, o Bochum. Também no sábado tivemos Stuttgart 1, Schalke também 1. Simon Terodde marcou o primeiro gol dele nessa Bundesliga, o primeiro gol dele na primeira divisão desde outubro de 2019. O senhor segunda divisão fez o primeiro dele nessa edição da Bundesliga e o Führich marcou o gol do Stuttgart. Os 2 gols saíram ainda no primeiro tempo. Tivemos a primeira vitória do Hertha Berlim nessa temporada. O Hertha venceu o Augsburg por 2-0.
o Augsburg, que está agora numa situação preocupante, que não tem um bom começo de temporada. O Hertha também estava nessa situação, conseguiu respirar um pouco na tabela. Luke Bacchio e Marco Richter marcaram os gols do Hertha Berlim. E já nesse domingo, tivemos a vitória do Mainz contra o Borussia Mönchengladbach. Aaron Martin marcou um belo gol em cobrança de falta. Foi o único gol dessa partida. Xará, Vinícius, vocês querem trazer algo sobre esses jogos? Pô, eu tenho tanta coisa para falar disso aí, velho. Vamos tentar. Vamos tentar ser sintético. Primeiro do Bochum. O Bochum, para mim, tá com carinha de rebaixado, infelizmente. Isso tem só 5 jogos. Posso me quebrar na frente, mas tipo, o contexto, você vê assim, o Bochum fez 2 gols, tomou 2 gols ridículos no final do jogo. Você vê aí que as coisas não estão caminhando bem. E fora que o Bochum, sem querer, querendo, acabou se metendo numa crise, né? O Thomas Reis tem um problema sério de renovações de contrato, vai, sai ou fica, Schalke está no meio, enfim, ele quer de fato sair do clube. Agora saiu o Sebastian Schindler-Lotz, da direção esportiva do clube, está chegando o Patrick Fabian, que assumiu na última quinta-feira no terrorífico dia, para mim, agora, Deadline Day, que eu trabalho igual um capeta até 1, 2 da manhã. Enfim. E falando já de outros jogos, eu acho que o Hertha Berlim, a gente não pode considerar como um time que vai brigar para não cair, enfim, porque finalmente o futebol fez ser amigo do Hertha Berlim, porque estavam jogando bem. O jogo ruim que o Hertha Berlim fez na temporada foi contra o Dortmund, foi contra o Union na abertura da temporada. O Hertha Berlim tem feito bons jogos, eu fico bem contente quando uma equipe que tem jogado bem, enfim, consegue alcançar um resultado positivo. Eu não consegui ver assim, um jogo com tanta riqueza de detalhes, então eu vou ficar me poupando disso, mas eu vi pelo menos assim um pouquinho que o Sandro Schwarz voltou a ter o Sunit como meio-campo, de fato. A entrada do Djanga, que é o Boetius, no meio-campo, deu um pouco de solidez, por assim dizer, da boa marcação que o Hertha Berlim tinha em 4-4-2, às vezes virava um 4-1-4-1, enfim, ele mexia muito no sistema, isso estava dando uma meio de balanceada, e o Sunit é esse cara mais físico, mais de desarme, mais de interceptação, então o Hertha Berlim tem um pouco mais de solidez defensiva com ele. E sem contar, claro, na temporada boa que o Lucas Tousart tem feito, e do Zuat Zerda totalmente com mais liberdade para pisar na área e ser esses caras que chegam no ataque com mais perigo, né? Tanto que, se não me engano, um deles faz um gol, confesso que não sei quem fez o gol. Só que eu vi o segundo, que foi do Marco Richter. Ele é Luke Bacchio também. O Luke Bacchio, obrigado. E o jogo do Augsburg, falando do Augsburg também, esse Augsburg aí é feio, mas não é por causa do treinador. É mais por conta do time que ele tem para jogar. O Rico Mazen tem boas ideias. Você vê que o Iago com ele não caiu o ritmo da temporada passada. Jogou até de zagueiro já nessa temporada, jogou no jogo passado contra o Hoffenheim. O Arno Maier também tem ajudado bastante no time. Mas, assim, tecnicamente, o time é muito ruim. O seu atacante não consegue gerar uma vantagem física para fazer com que o jogo do Augsburg se eleve. Porque é um time de mais de bola longa, mais de transição. Tem um jogo sem bola muito bom. Você consegue sempre induzir o seu adversário a forçar um erro e recuperar a bola. Mas nessa recuperação de bola, o time tenta, às vezes, atrair o adversário para ganhar o campo e ter um espaço para atacar e não consegue, por causa de um erro técnico. Você tenta jogar com um jogo mais pausado, mais organizado, mas com a circulação da posse, o teu time também não consegue evoluir porque chega a bola no meio campo. E, obviamente, tem níveis do adversário também, mas tecnicamente são muitos erros técnicos. O jogo do Hoffenheim só foi perdido por causa de erro técnico. Então, é difícil você tirar muita coisa desse time. Então, se o Augsburg quer ficar na primeira divisão, o Stefan Reuter vai ter que ir ao mercado em janeiro e tentar dar mais jogadores ao Henrique, porque ele não é um mau treinador. Nitidamente você vê que ele tem qualidade. E para fechar, o Gladbach, espero que com essa derrota também tenha aprendido alguma coisa, porque as coisas não estavam tão, como já tinha dito em outros programas, que
O Gladbach precisava melhorar e precisa melhorar muito. Ontem, o Onisivo, o Burkhardt jogaram muito bem no primeiro tempo, mas induzindo também muitos erros da saída de bola do Gladbach, né? A gente esperava muito a estreia do William Weigl, mas a gente ganhou de brinde. Joe Scarri, Christian Kramer, Manu Koné, esse aí a gente não pode criticar muito, mas ontem talvez a gente tenha visto o pior jogo do Koitakura nessa carreira dele curta na Alemanha, um jogo muito ruim. O Onisivo se fez muito em cima dele, uma coisa até que eu conversava com o Ivan antes do jogo, mas não é um time bobo. Jogou muito bem por fora, tanto com o Aron, mas principalmente pelo lado direito, com o Widmer, com a questão do arraste da marcação e também da imposição de velocidade do Burkhardt. O Lee também aparecendo muito para se unir esses jogadores, esses dois da frente. E o jogo foi, curiosamente, se tornando perigoso para o Mainz quando tem um jogador a mais. O time cansou, não conseguiu marcar tanto lá em cima, ficou correndo tanto muito para trás, deu campo para Hoffmann, para Neuhaus entrarem no jogo, e alguma coisa ali, o Gladbach ainda teve algumas chances, aí, chegou até a fazer um gol de empate, então flertou mais em algum momento ali com a derrota. E as reposições do banco do Mainz também dificultam com que o Boris Svensson consiga manter um nível de atuação muito bom. O Marlon Mustafa entrou e o Delano Burgzorg também, e o time caiu muito. O time não conseguia criar o escape para ter a velocidade para jogar no contra-ataque, então acabou sofrendo em demasia, mesmo com um jogador a mais. Então são coisas aí que alguns dirigentes e treinadores precisam corrigir para a sequência da temporada. Trazendo o número do Augsburg, eu falei mais cedo sobre o Bayern de Munique já está disparado na liderança de número de finalizações na Bundesliga. O Bayern de Munique é o primeiro colocado nesse ranking, o Augsburg é o último, é o 18º, com apenas 43 ao longo dessas 5 rodadas. O Augsburg tem produzido pouco em qualidade e em quantidade. Bom, agora que passamos pelos 9 jogos da rodada, Xará, o que você me diz sobre a segunda divisão da Bundesliga? Bom, a segunda divisão não tem grandes mudanças assim se a gente for colocar em perspectiva da tabela, né? O máximo ali o Heisfall, né? O Hamburgo subiu para a segunda colocação. O Hannover encostou mais nos líderes, o Hannover que vem de uma sequência impressionante de 4 vitórias seguidas, e eu acho que isso era muito claro, que em algum momento o Stefan Leitl e o Hannover ia ser uma coisa que ia se encaixar. O Bielefeld saiu do lodo da zona do rebaixamento, está na 15ª posição, e o Magdeburg, que depois de tanto tentar, conseguiu chegar à zona do rebaixamento, mas é até legal falar sobre esse time, porque, embora tecnicamente seja uma equipe muito fraca, Christian Titz tem feito um bom trabalho. O jogo de sábado contra o Paderborn só foi perdido, o jogo só se descompassou por conta da expulsão do Jamie Lawrence aos 40 do primeiro tempo, e aí o Paderborn com a mais, o Magdeburg resistiu bravamente até o minuto 77, até quando saiu o gol do Pierringer, se não me engano, do Paderborn, e eles vencem o jogo. Mas, enfim, outros pontos de destaque dessa rodada foi a vitória do Braunschweig, primeira vitória deles na competição, e é um time que, no final da janela, trouxe muitos jogadores, e agora o Michael Schill está conseguindo dar esses ajustes necessários aí para o time começar a ter um ganho técnico e começar a pontuar mais. Eu já disse do Hannover, o Bielefeld também, enfim, basicamente isso aí. Fui da segunda divisão, deixa eu só passar a tabela para fechar. Bom, a liderança é do Paderborn com 16 pontos, o Heisfall, o Hamburgo, está em segundo com 15, o Heidenheim, que venceu também na rodada, tem 14, o Darmstadt empatou com o Arminia, que está de treinador novo, e o Daniel Scherning está dando um bom padrão para o Arminia nesse começo, tem 14 na 4ª posição, o Hannover tem 13 na 5ª, e na zona do rebaixamento vem o Furt com 5, na zona do playoff vem o Furt com 4, o Magdeburg com 4, na 17ª posição, o Braunschweig também na última posição com 4 pontos. Antes de eu fechar, a gente vai ter muito jogo de segunda divisão contra a primeira divisão da Copa da Alemanha. Não sei se você vai falar por isso, Xará. Você quer apresentar os duelos? Fique à vontade. Então, acho que vamos fazer isso logo. Darmstadt e Gladbach vai ser um jogo perigoso para o Gladbach. Eu não acho que o Darmstadt é um time desprezível. Tem atacante chato. O Koitakura sofreu com o Onisivo, tem a tendência de sofrer
com o Philipp Tits também, que é um atacante forte, fisicamente nesse sentido. Vai ter um jogo entre o Hannover e o Dortmund, também vai ser um jogo bem aberto, até eu espero, porque o Hannover não vai ser um time que vai se defender. Paderborn e Werder Bremen, né? Paderborn e Werder Bremen também tem a tendência de ser um jogo bem aberto. O Paderborn é uma equipe longe de ser defensiva, joga muito bem em transição. Vai me passando, são muitos jogos, eu não lembro. Não, dá para destacar também os duelos de primeira divisão. Tem o Augsburg Schalke, contra Bayern de Munique, Schalke contra Hoffenheim. Enfim, são jogos... Tem também um duelo interessante de tradição contra um time mais moderno, entre Leipzig e Hamburgo. Também um confronto de duas divisões diferentes. Acho que são esses, né, os destaques da segunda rodada da Copa da Alemanha. Sim, são esses jogos. Maravilha. A gente se encaminha para o final dessa edição do Chucrute FC. Antes, quero dar aquela passada pelo futebol alemão feminino, porque a seleção da Alemanha está reunida, é época de data FIFA, e a Alemanha se garantiu na Copa do Mundo do próximo ano, Copa do Mundo que vai ser disputada na Austrália e na Nova Zelândia. A Alemanha venceu nesse final de semana a Turquia por 3-0, já tinha a liderança do seu grupo, com essa vitória garante a vaga para a competição do próximo ano. Ainda vai disputar a última rodada dessas eliminatórias contra a Bulgária, mas só para cumprir tabela. Bom, para a gente agora de fato fechar essa edição do Chucrute FC, quero os votos de vocês para 3 jogadores destaques da rodada e também para o gol desse final de semana, dessa 5ª rodada da Bundesliga. Vou começar com meus votos. Mario Götze, Florian Kainz e Friedrich Honoff, goleiro do Union Berlin, meia atacante do Eintracht Frankfurt e o meia do Colônia, como destaques individuais. E gol da rodada, foi uma rodada bem escassa de gols bonitos. Vou com o gol de falta do Aaron Martin, que deu a vitória para o Mainz contra a equipe do Gladbach. Vinícius, quais são seus votos? Meus votos são Mario Götze, Colomwani e o Hitsuduan. E o gol, eu fico com o do Dortmund, 1-0. Achei a jogada muito bonita. Eu ia votar também no gol do Aaron, mas... O passe do Brandt é maravilhoso mesmo. Então, e a jogada eu achei muito bonita. A jogada inteira, né? A construção em si. Sim. Então eu fico com o gol do Dortmund. E você, Xará, o que você me traz de votos? Colomwani e o meu Soninho Brandt e o meu gol da rodada. E o meu gol da rodada vai ser o Aaron Martin. Boa, Xará. Bom, muito obrigado, Xará. Muito obrigado, Vinícius, pelos comentários e pelas análises. A gente fecha por aqui essa edição do Chucrute FC, que resumimos a 5ª rodada do campeonato alemão, que tem o Freiburg na liderança surpreendente. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui também. Um grande abraço a todos e até a próxima.